seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Futuramente. Aqui vamos discutir o futuro, futuros possíveis para a nossa sociedade, para o nosso mundo. E nessa primeira temporada o assunto é inteligência artificial, como ela impacta as nossas vidas. Bom, para começar, vamos do começo, né? Vamos nos apresentar. Bora lá. Eu sou Marta Gabriel. Eu sou Carol Tamassia. Eu sou jornalista aqui da CBN há mais de 15 anos. As pessoas não devem lembrar do meu nome porque eu atuo nos últimos anos nos bastidores. Eu sou chefe de reportagem aqui da redação da CBN de São Paulo. Então eu oriento os repórteres que vão pra rua, penso nas pautas que eles vão produzir. E como jornalista, a gente vem sempre observando o que é o hype do momento, o que estão falando. E de uns tempos pra cá, qual que é? Inteligência artificial. Só se fala disso. Então eu pensei que isso podia ser uma coisa levada ao público de alguma forma mais estruturada. Pensamos nesse podcast aqui na CBN e convidamos você, Marta Gabriel, que, para quem ainda não sabe, é uma expert, uma das maiores especialistas do Brasil nessa área de tecnologia, inovação, é uma futurista, engenheira, autora de best-sellers, enfim. A biografia dela é extensa. Não tinha ninguém melhor para a gente trazer aqui para apresentar esse podcast com a gente. Muito feliz de estar com vocês, Carol, muito. Bom, nessa primeira temporada, a gente vai fazer uma introdução sobre o que é inteligência artificial, né? Então, assim, os conceitos básicos mesmo, onde ela está sendo usada nas empresas, no dia a dia das pessoas, como ela está mudando o comportamento. E depois, mais pra frente, a gente vai começar a fazer temporadas temáticas. Então, dizer como que a IA impacta, por exemplo, a saúde, né? Que tá todo mundo falando sobre isso, essas novidades que vêm chegando semanalmente aí, que a gente fica sabendo, como ela impacta os negócios, as finanças. A sociedade, as cidades, ou seja, toda a energia, todas as dimensões que a gente pode ter da nossa vida vão ser influenciadas, né, pela IA. Então aqui a gente começa agora com esse basicão da IA, para você sair do zero com a gente. Que esse episódio é para a gente dar o tom, o que é IA, para que serve, onde a gente está, para onde a gente está indo, para engatar para os próximos episódios que vão ser incríveis, inclusive com convidados. Marta, bom, vamos lá. Eu posso pular a pergunta de se todo mundo já sabe o que é inteligência artificial? Isso aí já está superado? Todo mundo já sabe? De jeito nenhum. Todo mundo está usando, talvez, né? Começando a usar. Esse todo mundo é meio assim, porque são mais as pessoas que estão no mundo corporativo, no mundo de comunicação, etc. Mas cada vez mais vai ter gente usando, mas não necessariamente sabendo o que é. E é importante saber o que é, porque a IA é a primeira tecnologia, junto com uma ou outra que a gente tem aí, como o CRISPR, que a gente não determina e controla diretamente. Se você pegar as tecnologias anteriores, um sistema de computação tradicional, você pede para ele fazer uma coisa, você programa para ele fazer uma coisa e ele vai fazer eternamente aquela mesma coisa. Com IA, não. IA é um sistema que a gente ensinou a aprender. E aí, ele aprende além daquilo que a gente ensinou, porque vai aprendendo com o mundo também, e começa a fazer coisas além daquilo que a gente planejou. Então, é bastante diferente do que a gente tinha antes, e entender os tipos de IA, o que ela pode fazer, os benefícios, os riscos, é muito importante para usar corretamente. Quais que são os tipos? Então, a gente tem, na realidade, em termos de... Vamos primeiro falar dos tipos em termos de evolução. A gente tem 3 níveis de capacidade. O primeiro é a IA estreita, o segundo é a IA forte ou no nível geral, que é o nível humano, e o terceiro é a superinteligência. A gente está no nível da IA estreita. O que é a IA estreita? É a IA que ela faz uma coisa muito bem feita, mas ela só faz aquela coisa. Então, por exemplo, a IA que dirige carro, ela só dirige carro. Ela não joga xadrez, ela não fala, não faz outras coisas. Aqui joga xadrez, ela ganha de qualquer humano, inclusive hoje a IA campeão do mundo de xadrez de Go é uma IA que ganha de outras IAs que ganhavam dos campeões humanos, ou seja, ela faz isso muito bem, mas não faz outras coisas. Então, as IAs estão nesse nível, né? Se pegar as IAs, o ChatGPT, as IAs generativas, elas escrevem melhor do que muitas pessoas, né? Do que a maioria das pessoas, por sinal. Então, o que a gente está falando aqui? Esse é o nível fraco da IA, que faz uma coisa muito bem feita, mas só aquela coisa específica. Conforme ela vai evoluindo, ela vai fazer mais coisas.
coisas. Se você pensar no nível humano, que é o nível forte da inteligência, quando a IA chegar no nosso nível, a gente faz várias coisas. Então, eu, por exemplo, eu não falo tão bem, eu não escrevo tão bem, eu não dirijo tão bem, não jogo xadrez tão bem, mas eu faço todas essas coisas. Então, a inteligência humana, ela é mais complexa, ela é mais ampla, ela consegue atuar na solução de problemas mais complexos. Quando a IA começar a fazer isso, ela já está fazendo, de adquirir uma função a mais, outra, e ela começa a misturar, fazer o que a gente chama de cross, né, de funções, ela vai chegar eventualmente no nível humano. É isso que é chamado de inteligência artificial no nível geral, ou AGI, que a gente tem visto na mídia. Quando que a IA vai chegar no AGI, ou AGI, ou no nível geral? Que é a grande preocupação. Marta, e por que isso é uma preocupação? Porque quando a IA chegar no nível humano, teoricamente ela faz tudo que o humano faz. E a partir daí, ela pode muito rapidamente criar novas IAs cada vez mais inteligentes e a gente acaba atingindo o que é chamado de superinteligência, que são IAs num grau de inteligência muito acima do que é considerada a inteligência humana. Então, nesses 3 níveis, era pensado que a inteligência artificial no nível geral, esses conceitos, gente, já vêm do século passado. E então, porque é isso que é muito doido, né? Parece que a IA começou ontem, em 2023, 2022, né? Quando surgiu o ChatGPT, mas na verdade é porque quando esse conceito entrou no nosso dia a dia, porque a IA existe há muito tempo. Há muito tempo. Na realidade, a história da IA vem dos anos 50 do século passado, com Alan Turing e vários outros pesquisadores brilhantes. Inaugura a área, vai de pensar... Até para a gente voltar um pouquinho antes, a referência a seres artificiais, robôs, etc., vem da mitologia lá de trás. O ser humano sempre quis alguém para trabalhar para eles, ou para defender, ou para fazer alguma coisa assim. Então, a gente tem histórias e tem vários experimentos, etc. Mas, oficialmente, nos anos 50, a área começa a ser estudada com o foco de você produzir seres inteligentes artificiais, buscando ter inteligência que nem ser humano. Só que o que acontece? Esses conceitos todos que são do século passado, inclusive no século passado já se falava de superinteligência, já se falava no nível da IA, já era pensado quando ela atingia o nível humano, que é o que é chamado de singularidade. Esse nível humano, ele tem um termo que a Singularity University, inclusive, empresta o nome disso, né? Que é a singularidade tecnológica. Quando a IA chegar no nível humano, que é um conceito que vem desde lá de trás, tudo que a gente conhece sobre a humanidade muda. Não valem mais as regras do que a gente tem, do que é ser humano puro, né? E aí, nesse sentido, isso é emprestado ou é comparado com um buraco negro. Quando você está chegando próximo de um buraco negro, o termo singularidade vem da física, que quando você está chegando próximo de um buraco negro, a partir de um certo ponto, você não consegue mais ir embora e não funcionam mais as regras de física como funcionavam antes. Então, você não sabe o que vai acontecer e você é sugado para aquilo. Então, a teoria é que quando a gente atingir a IA no nível humano, ou AGI, AGI, o nível forte, né, que é a singularidade, a partir dali, tudo é possível. A gente não sabe mais, a gente redefine o que é ser humano. Então, na realidade, a gente já tem isso há muitos anos, né? Há várias décadas. Então, por que agora? Né? Se a gente já tem isso há tanto tempo, por que agora entrou nesse hype todo, nessa, né, loucura que a gente está vivendo nos últimos 2, 3 anos? Porque até o final de 2022, a IA, antes de 2022, em 2010, a gente teve uma situação bastante interessante, que é o aumento da capacidade de processamento no mundo. Os computadores começaram a ficar muito melhores e a quantidade de dados. A gente não tem inteligência artificial sem dados e sem processamento, como a gente não tem inteligência humana sem processamento de cérebro e sem dados na nossa memória. Uma pessoa que não tem muitas experiências de vida, não estuda, ela não consegue desenvolver a inteligência. E quem não cuida do cérebro, se você detonar seu cérebro, você come errado, dorme errado, bebe errado, faz tudo errado, o seu cérebro perde a capacidade de processamento também, sua inteligência detona, né? Então, em termos de inteligência artificial, o cenário da internet, depois as redes sociais, trazendo dados para tudo quanto é tipo de coisa, os telefones celulares, que você amplia a quantidade de dados. Mas o aumento da capacidade de processamento já foi um marco. De 2010 para cá, a gente já começou a ter o uso de inteligência artificial bastante forte em muita coisa. Em celulares, em sistemas de predição, no mercado financeiro. As pessoas já usavam IA sem saber que estavam usando. Quando você usa o Waze, quando você usa o Google, quando você usava o seu celular para várias coisas, tinha muita coisa já com IA por detrás. Até final
de 2022, para você desenvolver IA ou você fazer qualquer coisa mais direta com a IA, você tinha que ser um programador, alguém da área técnica, alguém treinado para isso. Isso estava muito no mundo corporativo. A partir do chat GPT, a gente tem uma mudança muito grande, que é na forma como você acessa a IA, que é via conversa. Então, a partir da interface chat do GPT, que é IA generativa, a gente começa, qualquer pessoa, a poder acessar diretamente a IA. E isso colocou a IA na mão de todo mundo. Quando a IA entra na mão de todo mundo, ela passa a fazer parte da vida. E ela passa a fazer parte dos problemas, das soluções. Ela passa a ser usada bem, passa a ser usada mal. Antes de 2022, só usava a IA quem sabia usar. Era doutor, das áreas técnicas, que tinham todo um arcabouço de conhecimento nessa área. A partir da interface chat, uma criancinha pode usar, e qualquer pessoa que tiver interesse em qualquer área. Então, desse processo é quando as tecnologias causam revolução, quando elas entram na mão das pessoas, né? Então, a gente teve com a web 1.0, quando eram programadores que faziam sites para empresas e as pessoas só acessavam aquilo. A partir da hora que a gente tem mídias sociais e blogs que todo mundo pode publicar, foi que a gente viu a explosão da internet, que é a Web 2.0. Então, eu brinco que agora a gente está vivendo a era da IA 2.0, porque ela está esparramando para todo mundo. Conforme a IA começa a ser usada dentro de robôs, né, ela passa para o físico, os robôs é que trazem a atuação da IA no mundo tangível, a gente tem a IA 3.0, que a gente já está começando a expandir também, a ter uma explosão nesse sentido com os robôs humanoides, sociais, robôs de tudo quanto é tipo. Nós vamos ter um episódio só para falar mais especificamente disso, né? Então, IA é cérebro, robô é corpo, e a gente tem a evolução da IA e da robótica em paralelo, juntos, e agora a gente tem esse mix acontecendo no total. Esse mix que você falou, eu fiquei pensando assim, por exemplo, o que está de palpável acontecendo nesse mix de robótica com IA? O que eu vejo por aí, por exemplo? Um monte de coisa, quer ver? A gente tem como exemplos, coisas incríveis que a gente parece ficção, mas que já estão no nosso dia a dia, que é IA detectando mutação e projetando novos genomas. Então, ela projetando novos genomas, tanto que tem uma teoria de que a gente não vai nem envelhecer mais, nem ficar doente mais, porque a gente vai conseguir tirar, inclusive, doenças mentais. A previsão é que no futuro não existam mais doenças mentais, porque você consegue mapear, detectar o que você precisa fazer e eliminar antes que isso aconteça, né? A IA consegue fazer predição, etc. China está tendo a primeira maratona, foi anunciada a primeira maratona com humanos e robôs. Então, o robô é o corpo que vai correr lá junto com humanos e é totalmente autônomo, ou seja, o autônomo significa que tem uma IA por detrás. A IA transformando sinais do cérebro em fala em 1 segundo. Gente, isso é telepatia. Basicamente, você está lendo sinais do cérebro e vendo o que uma pessoa está pensando e transformando em fala. Não sei quantos de vocês... Então, a gente vai discutir nos próximos episódios as consequências de várias dessas coisas aqui. Consequências em direito, em privacidade, como que isso muda o comportamento humano, como que isso muda nossas expectativas. Já tem IA mapeando sonho, lendo e mapeando sonho. Isso é uma transformação gigante. A maior parte das pessoas nem lembra o que sonhou. Então, a gente tem um contexto revelador para a gente se conhecer melhor, inclusive. Esse de ler o cérebro, né, de conseguir ler o cérebro em 1 segundo, eu acho que esse é o grande pulo do gato, porque antigamente já tinham alguns programas que transformavam, né, o pensamento em fala, mas assim, com um delay muito grande, que impossibilitava uma conversação, vamos dizer assim, não né? tinha IA, né? Então, na realidade, você tem há muitos anos, até na área de saúde, tentar, para pessoas que são tetraplégicas, você tentar ler o cérebro. Quando eu fazia doutorado, 15 anos atrás, já tinha na Poli estudos de você ler o cérebro para a pessoa mexer o mouse, por exemplo, né? Mas é completamente diferente quando você coloca IA, porque a IA, ela consegue interpretar, ler e literalmente transformar aquilo que você está pensando. Tanto que a gente tem experimentos com chips de IA no cérebro de pessoas, fazendo link, pessoas tetraplégicas recuperando movimento. A IA lê o que a pessoa da área do cérebro, do que você tem intenção, faz a ponte com a área de motora e a pessoa consegue utilizar. O último reporte de uma pessoa que teve implantado o chip da Neuralink,
essa pessoa consegue antecipar movimentos em jogo antes de ela jogar, já está sendo jogado, ou seja, a leitura é mais rápida no processamento de vias neurológicas do que se você tivesse processado para ir para sua motora, para você clicar em alguma coisa, para você poder jogar. Além disso, sem contato, já tem agora IA, teclado com IA consegue ser controlado pela mente sem você colocar implante. Então a gente está entrando num outro grau, sem invasão, né, no seu cérebro. E isso muito rápido, Carol. Em questão de 2 anos, a gente vê notícias, por exemplo, em 2023, já tinha notícia de IA lendo o cérebro, as pessoas estavam ouvindo música e a IA reproduzindo a música à distância. Ou de pessoas desenhando coisas e a IA desenhando alguma coisa equivalente à distância. E agora você está aumentando a precisão disso, né? Já tem agora experimentos de IA tentando entender a língua dos animais, passarinho, cachorro, baleias, etc. A gente começa, eu brinco, tem uma frase do Wittgenstein que ele fala o seguinte, que o limite do seu mundo é o limite da sua linguagem. Quanto mais linguagens você tiver, mais você conecta com coisas no mundo. O que acontece? A gente está falando de linguagem, não só idiomas. Eu estou falando, por exemplo, cultura é linguagem, programação é linguagem, mas outras linguagens, o universo tem sua linguagem, os animais têm, não é só a linguagem dos sons que eles emitem, mas a linguagem de acasalamento. Então, a gente tinha limitações para conseguir entender todas essas linguagens. O nosso cérebro não foi configurado para entender grandes volumes em grande velocidade, né? Volumes de dados em grandes velocidades. E a IA ela faz isso com muita facilidade. Então, perceba a quantidade de possibilidades que a gente está abrindo, né? Outros exemplos, a gente está começando a ter comerciais criados 100% por IA. Primeiro jornal publicado 100% por IA, que é o jornal italiano Il Foglio. Então, o que a gente está vendo? Tudo isso era ficção. Não muito tempo atrás. A gente está indo da ficção para a realidade numa velocidade espantosa. E já dá para a gente ter uma ideia das consequências disso? A primeira delas é como que a gente lida com a realidade, né? Porque se a gente não sabe mais o que é que a gente tem agora também IA fazendo deepfake com muita facilidade. Então, quando a gente começa a não entender direito a realidade, duvidar de tudo ou acreditar em tudo, a gente começa a não saber como se traçar estratégia nesse caminho, a gente começa a ficar com medo, paralisar, ou então a gente começa a achar que a gente pode fazer coisa que a gente não pode porque está acreditando em tudo e na realidade aquilo não é. Então é um momento bastante delicado. Nós vamos falar em algum outro momento aqui sobre habilidades para a gente navegar esse cenário, mas isso é um panorama do que a gente tem acontecendo agora e até legal a foto de onde a gente está, né? A foto de onde a gente está. E até legal a gente dizer o seguinte, que a IA que está na mídia é a IA generativa. Mas esse monte de coisa que a gente está falando aqui depende de vários outros tipos de IA também. Então, a gente falou aqui sobre os tipos de IA em termos de capacidade, né? Que é a fraca, a forte, ou AGI, quando a gente atinge a singularidade, depois a superinteligência. Mas existem tipos diferentes de IA em termos de resultado que elas dão. Né, independente de qual nível que elas estão de capacidade, em relação ao resultado que elas dão. E aí a gente podia falar das 3 principais aqui, porque generativa, que é a que a gente tem aí, todo mundo falando, usando, está na palma da mão, está nos vários aplicativos que a gente está criando coisas, mas a gente tem, além da generativa, a gente tem a discriminativa e a preditiva. Então é legal a gente saber que elas estão atuando junto, mesmo que essas IAs não necessariamente estejam sendo utilizadas tanto quanto pelo público, mas elas estão sendo utilizadas pelas corporações, pela indústria, pelos governos, por todo mundo, né? Elas formam um conjunto, um ecossistema. Então, quanto a generativa, ela cria, então ela pega dados que foi treinada e traz algo novo, ela trabalha muito como a mente humana. Se eu pedisse para 3 pessoas lerem o mesmo livro e depois eu pedisse para essas pessoas, vem aqui, me conta o que você leu, cada uma vai falar uma coisa diferente. Elas leram o mesmo livro, elas foram treinadas com o mesmo livro, mas elas vão trazer resultados diferentes. Se a gente pegar, depois de 1 mês e falar para essas 3 pessoas de novo, fala de novo o livro, elas vão falar de uma forma diferente. Por isso que cada vez que você pergunta uma coisa para o ChatGPT, Gemini, Copilot, qualquer uma delas, ele sempre vai trazer uma resposta diferente, né? Porque é que nem o cérebro humano. Então ela cria. A partir de um banco de dados.
do aprendizado. E não é nem banco de dados só, porque ela aprende. Então, cada IA vai criando, que nem todos nós, né? Todos os humanos, nós estamos submetidos aos mesmos conteúdos, às mesmas coisas, mas cada um aprende com uma coisa diferente e cada um acaba tendo uma forma de pensar diferente, né? Então, você acaba evoluindo de uma maneira diferente e dá respostas diferentes, você tem um background diferente. Os outros dois tipos de IA, a discriminativa, ela serve para classificar, categorizar. Então, ela pega os dados que entraram e ela separa. Tantos por cento é isso, tantos por cento é aquilo. Ela dá estatística de tudo. Ela é boa o quê, por exemplo? Para previsão de tempo, Não, campo? a previsão de tempo, ela é a preditiva. Ela pega dados para analisar para onde aquilo está apontando, ou para descobrir dentro daqueles dados aquilo que pode dar sinais de futuro. Então, por exemplo, vamos pegar 2 exemplos na agricultura. Então, o exemplo da discriminativa, o drone pega a imagem do campo e ele consegue contar não apenas quantas árvores, mas quantos frutos, quantas folhas, como que está aquilo ali classificando por porcentagens. A preditiva no campo, ela pode ser usada para te dizer como é que vai ser a próxima safra. Então, ela pega todos aqueles dados e ela tenta ver de quais dados aqui depende a doçura da próxima safra, ou o que eu preciso no solo, isso está disponível? Então, ela funciona como um detetive vendo informações para te dar direções futuras. A discriminativa, ela classifica aquilo para você tomar decisões no presente. E a generativa, ela te ajuda a criar possibilidades. Por exemplo, eu vou hibridizar 2 sementes. Como é que eu posso ter uma possibilidade, se eu hibridizar essa com aquela, o que eu posso ter de terceiro? Descobrir possibilidades, criar contextos. Então, elas são as 3 diferentes. Você esperar que uma faça o que a outra faz, vai acabar dando resultado ruim. Que aí um exemplo que eu dou é logo que surgiu as IA generativas, um professor usou o ChatGPT, ele colocou as provas dos alunos, os trabalhos dos alunos no ChatGPT e perguntou, isso foi plágio ou não foi plágio? Isso é função da discriminativa. E aí o ChatGPT falou que 80% da classe tinha plagiado. E os alunos reclamaram para a direção, não tinha sido plagiado. Mas a generativa, ela dá sugestões, ela acha, né? Então, num contexto que você quer ter ideias, ela é ótima. Num contexto que você precisa ter escrito sobre pedra, você precisa de fontes daquilo. Então, hoje, a gente já está tendo muito mais, todas elas dando qual é a fonte, de onde que veio, de onde que eu tirei isso, de onde analisei. Da mesma forma que você perguntaria para um humano, se perguntar para você, Carol, o que você acha de geopolítica hoje? Você vai falar um monte de coisa, que você, no seu cérebro, conectou de várias fontes diferentes. E aí eu posso perguntar para você, de onde que veio isso? Como é que você sabe que a China fez XYZ? Aí você fala, não, eu vi isso no lugar tal. Não. Então é a mesma coisa, eu posso interpretar diferente as fontes. Então, basicamente, para as pessoas entenderem que a IA, ela funciona de uma maneira diferente dos outros sistemas computacionais, ela aprende, ela continua aprendendo, por isso ela vai melhorando ao longo do tempo. Isso também é importante falar, porque às vezes a pessoa fala, mas ela não faz tão bem isso agora. Ela não faz tão bem isso agora. Ela vai evoluir e ela vai melhorar, como a gente viu em muito pouco tempo, a evolução que essas IAs tiveram, melhoria de performance. E aí até uma comparação que eu faço de como a gente não pode prever o que a IA pode fazer, o que ela não pode fazer, eu brinco que é que nem um filho. Um filho, quando ele nasce, ele vem com DNA. A primeira fonte de aprendizado é o DNA, né? Ele vem configurado com o DNA do pai e da mãe. Então, já vem um monte de coisas nas nossas células que vêm imbuídas e a gente já sabe quando a gente nasceu. E aí, o seu filho, ele aprende basicamente com a família, né? Com o ambiente familiar. Depois, ali você controla parcialmente o que ele aprende, mas você tem um ganho de influência sobre o aprendizado. Depois, quando ele vai para a escola, que ele vai para o mundo, você já não sabe mais o que ele vai aprender. Se você tenta direcionar para que ele aprenda as coisas de maneira correta, e depois ele vai indo para caminhos que ele escolhe. O que acontece nesse processo? Ninguém aqui pode dizer, eu tenho certeza que meu filho vai ser. Ninguém aqui pode dizer, eu tenho certeza do que meu filho vai fazer. O que você faz é, você direciona o aprendizado dele para o caminho correto. Você tenta fazer isso. Por isso que a gente fala tanto da preocupação que a gente tem com moral e ética de IA. Você faz o seu melhor e cruza os dedos. E cruza os dedos. Agora, com a IA, com o poder que ela tem, porque o seu filho vai ter um poder parecido com o de qualquer outro ser humano. A IA, em 70 anos, ela foi do 0
ao que ela está hoje, com vários superpoderes. E ela tende a evoluir mais ainda do que isso. Então, a gente tem que garantir que, para ela ser nossa amiga, porque por que a gente tem moral e ética na sociedade? Para garantir que a nossa sociedade está em busca da justiça e da verdade, para que todos tenham os mesmos direitos, as mesmas condições, todos são tratados iguais. Não tem civilização sem moral e ética, a gente tem caos, né? Se não tivesse moral e ética, cada um faz o que é bom para si, dane-se o outro, e a gente entra num ambiente de animais irracionais e vira o caos. Então, na realidade, se a gente não treinar desde a origem essas IAs com moral e ética, para que elas, quando forem escolher os caminhos de aprendizado delas, forem evoluir, elas escolherem os caminhos que são bons para a humanidade, a gente tem a parte que é consequência ruim, né? Então, a gente pode ter os dois caminhos, mas, na realidade, a gente tem que trabalhar muito, por isso que é importante a gente estar aqui, batendo papo, ouvindo as pessoas que estão junto com a gente nesse podcast, que, né, tragam ideias, sugestões, comentários, perguntas, para juntos criarmos esse caminho bacana para o futuro. É gostoso observar, né, essa mudança que está acontecendo rapidamente, assim. Se a gente ficar com um espectador olhando, sei lá, eu vou fazer uma viagem, tenho crianças, minhas irmãs que vão junto têm crianças também e tal, e a gente perguntou, e a gente colocou lá que vai ter criança nessa viagem, tal. Veio numa cidade específica, falou assim, olha, nessa cidade não é muito bom o carrinho, sugiro você levar um sling. Que é aquele negócio que você coloca o bebê. Entrou num nível de detalhamento, assim, sabe? Eu acho que há poucos meses atrás, ou logo que foi lançado o ChatGPT e o Gemini, não discriminava tão bem as coisas assim, né? Então, essa é a evolução. Cada um tem a sua experiência diferente com a IA, ou está num nível diferente de... Tem gente que está começando a usar agora, tem gente que está usando desde o começo, né? Para quem estava usando desde o começo, que nem a gente, no começo você tinha que fazer um prompt muito detalhado, com muita informação para você ter algum resultado bacana. O que está acontecendo agora? Ela já está entrando num outro patamar de ela te perguntar coisas para melhorar a resposta que ela dá. Então, eu também tenho tido essa experiência de ela perguntar, você quer que eu aprofunde em alguma coisa? Você quer que eu faça um mapa no Google Maps para você fazer o link? Você quer que eu gere um PDF com o seu roteiro completo? Esse é um outro patamar. Se a gente for ver em termos de... Eu falei da IA 2.0, que é o que a gente está vivendo agora, com a IA evoluindo de 2022 para cá. Primeiro, ela era só chat. Você batia papo com ela, mas o que ela fazia era responder especificamente aquilo que você perguntou. Acabou, morreu aí. Aí ela passou para um grau que ela começou a melhorar o raciocínio. Ela começou a raciocinar em muito mais coisas, entrar em problemas mais complexos. O terceiro nível da IA, estou dizendo em termos de interação agora com o usuário, sim, tá? É o nível inovador. É onde ela começa a te ajudar a responder coisas, a descobrir coisas, a ir para um patamar de trabalhar junto mesmo na solução de problemas. O próximo nível é um nível que ela começa a sozinha dar o direcionamento. Por exemplo, quando você tem, e a enterprise, né, que a gente está falando, é quando você tem um problema novo. Imagina que você vai montar uma empresa, ou você precisa fazer uma viagem, ou tomar uma grande decisão. Você começa do zero, e você começa no seu cérebro humano, a perguntar que informação que eu preciso para isso. Você começa a ver referências e fazer, ela começa a fazer esse caminho inteiro para você e te ajudar a navegar num nível que ela está começando agora, a fazer as perguntas no final das suas perguntas, para não deixar você fazer pergunta errada ou para ampliar a sua pergunta. Então, a gente está falando num período de 2 anos apenas. É muito pouco tempo, com uma evolução gigantesca. Por isso que eu falo, o que você está vendo agora vai melhorar muito e muito rapidamente. Por isso que as pessoas têm que estar preparadas, porque até o prompt nesse contexto, ele perde um pouco do seu significado, porque a IA vai te ajudar a perguntar melhor naturalmente. Se você fizer a pergunta errada, ela não vai deixar você fazer. Eu dou um exemplo para você. Uma das coisas que a gente precisa fazer um bom prompt é ter repertório. E todo mundo aqui sabe que alguém que não entende do assunto, quando vem perguntar alguma coisa para você, pergunta bobagem, né? A pessoa ela não sabe o que perguntar. E você começa a conduzir aquela pessoa para perguntar as coisas corretas. Vale para filho, né? Vale para todo mundo. A IA vai começar a fazer isso. Então, ela começa a fazer um coach, vamos falar assim, de forma a te conduzir sempre a fazer as buscas pelas melhores respostas. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo de evolução. E aí, o nosso grande desafio aqui como humanos
É acompanhar esse ritmo, né? É acompanhar essa mesma velocidade que ela está impondo nas transformações. Porque cada mudança tecnológica ao longo da história, não importa qual mudança, ela traz consequências positivas, negativas. Ela traz transformações no comportamento humano, no mercado, na sociedade, na vida, nas expectativas, na comunicação, na educação, na saúde, tudo. E isso está acontecendo de uma maneira muito mais rápida e muito mais profunda. Então, se a gente continuar nessa toada que a gente está vendo, você acha que a gente chega na superinteligência da IA, que tanto se fala, que tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim? Então, Carol, ótima pergunta, porque assim, existe a possibilidade de chegar. Quando eu vejo alguém falar com certeza que não vai chegar, ou quando eu vejo alguém falar com certeza que não vai chegar, eu acho que falta humildade, né? Eu acho que a gente está num contexto extremamente extraordinário, e se a gente for dar um passinho para trás, o que a gente sabe? A gente sabe nada. O ser humano, a gente não sabe direito como funciona o nosso cérebro. A gente não sabe direito, a gente nunca foi muito longe no universo. A gente nunca foi muito para fora, não conhece nem o final da nossa galáxia, tentando enxergar ainda partes. A gente não conseguiu mapear nem o nosso próprio planeta. O fundo do mar, a gente tem N lugares que o ser humano nunca conseguiu atingir, porque a gente não tinha corpo até para atingir. Agora os robôs estão ajudando a gente chegar nesses lugares. Então a gente sabe muito pouco. A gente não sabe de onde vem a nossa consciência. Então, como é que a gente pode afirmar com certeza que não vai chegar ou que vai chegar? Eu tenho visto muitas declarações também. Não, porque os cientistas dizem que a gente nunca... Cientistas ao longo, assim, de toda a evolução humana diziam coisas que a gente não ia nunca conseguir, que a gente conseguiu e que já está fazendo. E como tem coisas que disseram que a gente ia conseguir rapidamente, que a gente não conseguiu até hoje, que a gente ainda está tentando. A inteligência artificial, inclusive, é um exemplo. Na década de 50, quando foi feita a primeira conferência de inteligência artificial, em 1954, 55, eles achavam que em 10 anos já estava com a inteligência artificial no nível geral acontecendo. E aí, a hora que você começa a desenvolver, é que você começa a ver as complexidades e os desafios que aquilo acontece, na hora que você põe a mão na massa. Então, assim, eu acho que o momento que a gente está agora tem que ser de muita humildade. Na realidade, o nosso corpo, ele é feito de nanorobôs, micro-robôs. As células são entidades que cooperam uma com a outra, talvez elas não saibam que elas estão cooperando uma com a outra, e elas todas juntas, dessas micro, partes atuando, surge algo que é o nosso total. Talvez nós sejamos, sei lá, robôs que fazem parte de algo maior. Então, na realidade, eu acredito que tudo é possível, e eu acredito, inclusive, no ritmo que a gente está indo, é bem provável. Então, em termos de probabilidade, que a gente vai ter inteligência artificial no nível geral. Isso era previsto para ser, então, lá nos anos do século passado, eles achavam que era 2049, 2045, no final da década passada, 2018, eles achavam que ia ser por volta de 2060, e agora, depois das IAs generativas, tem um monte de cientista que acredita que isso vai acontecer em 5 anos. Então, ou seja, que está ali logo na esquina. E aí o que eu brinco é assim, não importa se é 5 anos, 10 anos, 50 anos, o que importa é, conforme a IA evolua, a gente tem que se misturar com ela, evoluir com ela. Que eu falei, a gente pode colocar implante, sem implante mesmo a gente está conseguindo se conectar com a IA. Quando ela chegar no nível humano, a gente vai ser, na realidade, um novo ser híbrido de humano mais inteligência artificial. Uma mistura. Uma mistura. E aí a gente iria juntos para o nível da superinteligência. Marta, você que é uma futurista, então ajuda a gente. Já dá para a gente ter uma ideia do que acontece quando a gente chegar nesse nível? A certeza que a gente tem é que quando chegar nesse nível, a gente não é mais a humanidade como ela era. A gente passa por um outro patamar, com certeza, de cognição, de utilização de recursos, como a gente já está fazendo agora, A IA está ajudando a gente a descobrir novas formas de energia. A IA está ajudando a gente a entender a nós mesmos, entender o nosso cérebro, entender o nosso comportamento, medir nosso sono, medir o que a gente não media antes e ajudar a trazer significado para isso. Então, a gente provavelmente deve ter nos próximos anos uma evolução muito maior do que a gente teve nos últimos 100, 200, 500 anos. E aí você falou de humildade, Você tem uma teoria das baleias, que quem te conhece já ouviu você falar disso em algum momento. Conta aqui para nossa audiência a teoria das baleias, que é ótima. Então, para as baleias, a gente estava falando, eu estava falando como é importante a gente ser humilde, que a gente não sabe nada, E aí eu comparo com as baleias. As baleias, elas estão no mesmo planeta que a gente, humanos. Elas estão numa dimensão que elas não conseguem vir para a nossa, porque elas não conseguem ficar muito tempo no ar. E, de vez em quando, elas veem um humano surgindo ali na água, que mergulha, e aí elas veem algo ali que desaparece.
E, na realidade, nós que estamos aqui fora, a gente sabe tudo sobre as baleias, a gente tem sensores nelas, a gente sabe para onde elas migram no planeta, a gente, inclusive, controla para ajudar elas a se desenvolverem melhor, para não ter extinção, etc, etc. Então, eu brinco que a gente é igual às baleias para um monte de coisas, né? Que, eventualmente, a gente tem pequenas informações que vêm de alguma outra coisa e que a gente não sabe absolutamente nada dessas coisas e que podem ter ETs que estão olhando pela gente, extraterrestres, que podem ter outras realidades dentro do nosso próprio planeta, outros seres, outras dimensões que na realidade atuam junto com a gente não está nem sabendo, né? Então, muita humildade, eu brinco que nem as baleias, a gente pode, e a gente provavelmente está, outros seres no universo, outras dimensões que podem existir, a gente está conectado com muito mais coisa, então a gente deveria pensar, quais são as possibilidades de coisas que estão aqui? Qual é o melhor que eu posso fazer? Entender os sinais do nosso tempo. Nós vamos falar em algum episódio aqui sobre futuros, né? Sobre sinais de mudança, para que a gente consiga, na realidade, ver possibilidades para a gente criar melhores futuros para a humanidade e para todos os seres que, eventualmente, a gente esteja conectado. E essa nossa jornada aqui no podcast está começando para a gente explicar tudo isso para você. Vamos para o intervalo, voltamos com o nosso último bloco. Estamos de volta com Futuramente e agora é aquele momento em que a Marta embala a nossa conversa para a viagem. Takeaway. Então, bora lá. A gente falou de como a IA surgiu, ela já é antiga, desde os anos 50 do século passado, tem mais de 70 anos. Até 2010 ela estava lá, né, no mundo acadêmico, mas nas organizações. Ela decola por causa de mais processamento e mais dados, redes sociais e evolução computacional. A partir de 2022, ela vem para a mão das pessoas com a interface chat do ChatGPT. E aí a gente tem toda essa super revolução que a gente está vivendo. Em termos de tipos, a gente tem a IA com capacidades distintas. A gente está no primeiro nível de IA, que é fraco. Ela faz uma coisa muito bem feita, mas ela só faz uma coisa. Conforme ela vai fazendo mais coisas, ela deve chegar no próximo nível, que é o nível forte, ou AGI, ou AGI, que é o nível da IA geral, humano, forte, onde a IA está no nível de complexidade e inteligência igual ao humano, e a partir daí ela pode evoluir mais rapidamente e chegar no nível da superinteligência. Em termos de resultados, quando a gente utiliza uma IA, a gente tem 3 tipos principais, que é a generativa, que trabalha como um artista, ela dá sugestões, ela cria insights, a discriminativa, que ela categoriza, analisa os dados, e a preditiva, que trabalha como um detetive, investigando os dados que a gente tem para fazer análises para o futuro. A robótica, ela atua muito fortemente com a IA, então são áreas distintas. Robótica trata de corpos, IA trata de mente, de cérebro. A junção das duas é um nível de IA que a gente diz que ela atua no mundo físico e faz com que a gente comece a ter muito mais possibilidades, além do nosso corpo humano, para ir para o fundo do oceano, para ir para o espaço sideral, para a gente virar, atuar dentro de líquidos, ou seja, possibilidades infinitas. No momento, várias das atuações da IA são coisas que pareciam ficção até 2-3 anos atrás, como IA lendo sinais de cérebro e transformando isso em fala em 1 segundo, teclados de IA que podem ser operados por IA sem ter nenhum implante, a gente consegue controlar com o cérebro, robôs em maratona junto com humanos, a gente tem o primeiro jornal feito por IA na Itália, 100%, comerciais 100% feitos por IA, ou seja, notícias que até recentemente eram ficção, agora são realidades, inclusive na área médica, N delas, inclusive a IA ajudando a criar novos genomas. Para onde que a gente vai? Existem possibilidades bastante grandes da gente chegar no nível da IA, no nível geral, depois superinteligência e ampliar a humanidade de maneiras incríveis, mas também é fundamental que a gente pense em moral e ética de IA para que a gente não tenha resultados indesejados de IA. Então a gente tem esses 2 caminhos pela frente, depende muito do que a gente faz aqui para que isso aconteça. E todos os nossos passos aqui, independente de para onde que a IA vá, o importante é que a gente vá junto com ela, passo a passo, com muita humildade, né? Porque a gente, na realidade, não sabe o que pode acontecer, a gente não tem todas as informações, e com esse caminho, passo a passo, lembrar da teoria da baleia, tá? Que a gente faz parte de um processo maior e que a gente deve juntos, com toda a cadeia, com todo o ecossistema, tentar construir um mundo melhor.
toda semana, às terças-feiras, a gente vai divulgar um novo episódio do podcast Futuramente. A partir do próximo, a gente vai começar a receber convidado aqui no estúdio para enriquecer ainda mais a nossa conversa. A gente vai ter um episódio aqui que a gente vai falar sobre comportamento das pessoas mudando com a IA. A gente vai falar de mercado de trabalho, como você tem que se preparar para estar dentro nessa revolução, dos riscos, medos e a regulação da inteligência artificial no Brasil e no mundo, a geopolítica da IA, a gente vê muito essa disputa de Estados Unidos e China, enfim, muita coisa boa, você não pode perder. Acompanhe a gente toda terça-feira em um episódio novo. E para interagir com a gente, temos o Instagram da CBN, @CBNOficial, o Instagram da Marta Gabriel, @MartaGabriel, ou pelo e-mail futuramente@cbn.com.br. E quando for interagir com a gente, marca a hashtag FuturamenteCBN. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Caroline Tamacia. A edição é de Ellen Menezes. E aqui uma curiosidade, hein, gente? As trilhas e vinhetas que a Ellen utilizou nesse episódio foram criadas por inteligência artificial. A gravação no estúdio da CBN é de Priscila Gubiotti e Altair Cunha, a coordenação é do Thiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, Marta, até mais. Tchau, Carol, querida. Beijão. #tamo junto.